Olá, olá, muito boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês novamente. E eu acho, hoje nós temos aí um imenso prazer nessa live, nessa webinar, porque o nosso querido professor, ele é diretamente dos Estados Unidos, né? Da Universidade do Texas, nosso grande amigo, professor, o doutor Eugênio Serzósimo, que hoje ele vai apresentar o tema que chama Análogos do GLP-1 na obesidade e diabetes, que é um tema muito atual, não é mesmo? O professor Eugênio Serzósimo, ele é endocrinologista, ele é professor da Universidade do Texas, é professor do ambulatório, né? Ele é um médico efetivamente ativo, e é diretor de pesquisa do Instituto de Diabetes do Texas. Então, veja que é um currículo impecável e é um brasileiro que, graças a Deus, faz um sucesso tremendo, pois ele faz parte de uma grande equipe que pesquisa diabetes e principalmente nessa área dos análogos do GLP-1. Queremos agradecer a gentil presença de todos vocês, muitíssimo obrigado, né? E, logicamente, a presença do nosso querido amigo, professor doutor Eugênio Serzósimo. Lembrando que as perguntas a gente, então, irá responder no final. Muito obrigado a vocês e, em nome da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, muito obrigado, professor Eugênio Serzósimo, e vamos, então, dar início a essa palestra. Obrigado, professor Durval, pelo convite, pela introdução carinhosa. É um prazer enorme poder estar aí nesse programa virtual, online, né? Patrocinado pela ABRAM, e o assunto é bastante atual, moderno, né? Os análogos do GLP-1 na obesidade e diabetes, que é aqui no Texas, na nossa universidade, no nosso instituto, um assunto bastante desenvolvido, discutido. E eu queria, então, começar a palestra dividindo aqui os meus slides, né? Porque os slides. Aí, obrigado. Então, queria agradecer a vocês todos também por estarem aí comparecendo a esse evento e estender um nosso carinhoso abraço, né, e admiração aos colegas na linha de frente aí, profissionais de saúde, né, na linha de frente do combate à Covid. Eles são lembrados, né? Aqui e aí. Os análogos do GLP-1, no tratamento da obesidade e diabetes, eu gostaria de, inicialmente, lembrar que obesidade é uma doença crônica já estabelecida. Muita gente não vê a obesidade assim, mas no mundo inteiro, hoje, já se sabe que a obesidade é mais uma doença crônica estabelecida que favorece o desenvolvimento de diabetes, obviamente está associada com alto risco de complicações cardiovasculares e outras doenças que nós não temos tempo de discutir hoje. Mas pouca gente se lembra de que a obesidade é passível de prevenção e de tratamento. Ela responde a algumas medidas, né? Tanto preventivas como terapêuticas. E, obviamente, alguns benefícios clínicos já foram comprovados com base em vários estudos rigorosos. Então, como introdução, eu quero lembrar a todos que a obesidade é uma doença crônica estabelecida e precisa ser encarada, digamos assim, porque nós, profissionais de saúde, temos que considerar a obesidade como uma entidade independente. Vejam nesse mapa mundi, imagino que de 2018, recente, as cores, né, que mostram como o mundo está afetado por essa pandemia, né? Também uma doença que é hoje reconhecida, e eu chamo a atenção para países como os Estados Unidos, né? Vejam
que o Egito, o México, né? O Egito, né, e a Arábia Saudita têm índice de 40% ou mais, né, indivíduos da população com obesidade, baseada em índice de massa corporal. Quer dizer, 40% da população considerada obesa, quase que virou a normalidade, né? E no Brasil, né, de nosso interesse pessoal, aí, veja que nós partimos de 15%, mas hoje já estamos perto de 20%, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros já pode ser considerado obeso. A obesidade, ela pode ser caracterizada de várias formas. A maneira mais simples é usar o índice de massa corporal, que é o peso, né, dividido pela altura ao quadrado, ou seja, em quilogramas por metro quadrado, aqueles indivíduos que têm o índice de massa corporal abaixo de 18,5 são considerados indivíduos magros, com baixo peso. No Ocidente, o indivíduo entre 18,5 e 24,9 quilograma por metro quadrado é considerado normal, mas quando o índice de massa corporal atinge entre 25 e 29,9, o indivíduo já tem sobrepeso. E acima de 30 quilogramas por metro quadrado já existe uma obesidade de grau 1, grau 2, quando acima de 35, e grau 3, obesidade grave, quando acima de 40 quilogramas por metro quadrado. Vejam que todos eles, com exceção do índice de massa corporal normal, têm risco de outras doenças, de outras complicações elevado. Tanto os indivíduos de baixo peso, que representam hoje uma minoria, mas existe no mundo pessoas com baixo peso, né? E os indivíduos também com sobrepeso, ou seja, não é preciso ter obesidade, já existe um risco pouco elevado quando o indivíduo já tem peso acima do normal. E, obviamente, obesidade grau 1, 2 e 3 proporcional, quanto maior o índice de massa corporal, maior será o risco de doença ou comorbidade, como se diz, para o indivíduo obeso. Eu trago esses dados do IBGE, que eu levantei aí recentemente uma pesquisa, e vejam, por exemplo, que o IBGE, num levantamento entre o ano de 2006, 10 anos depois, até 2016, identificou um aumento de 60% nos indivíduos que têm tanto excesso de peso, né, classificados como sobrepeso, que hoje, no Brasil, imagino que esteja na faixa de 60%. Vejam que homens e mulheres em vermelho, homens em branco, em geral, 53% em 2016. Hoje eu acredito que já esteja perto de 60%. Mas o que é mais alarmante é que a obesidade, sim, aumentou. Hoje está em torno de 20%. Como eu mostrei aquele gráfico, estava em torno de 15%, hoje você sabe que aquele gráfico teria uma coloração diferente. No Brasil, então, a obesidade já está atingindo 1 em cada 5 indivíduos. Num congresso recente, que nós participamos aqui nos Estados Unidos, virtualmente também, ficou claro que a obesidade ela é o centro de várias complicações, várias outras doenças crônicas. Então, se usa o termo doenças relacionadas à obesidade. A intolerância à glicose, o diabetes, a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, todas elas têm uma preponderância, uma prevalência maior no indivíduo obeso. A gordura ectópica, como o fígado gorduroso, né? Doenças musculoesqueléticas, problemas articulares, né? Devido ao peso que o indivíduo carrega, muito problema articular. A apneia do sono, doenças respiratórias e dislipidemias, todas são doenças que são ou criadas pela obesidade ou tendem a piorar no indivíduo obeso. Nós hoje, em virtude do tempo, vamos nos concentrar na intolerância à glicose, o diabetes tipo 2 e nas complicações cardiovasculares. A razão para se concentrar nessas duas complicações que são infinitamente mais comuns nos pacientes obesos é porque, se você olhar um mapa, ele praticamente, no mundo, né, ele praticamente se sobrepõe à obesidade. O mapa de diabetes aqui,
Vejam que os países com maior índice de diabetes, o Egito lá e a Arábia Saudita, são entre 14% e 16% da população de diabetes. São os países que têm maior índice de obesidade. Eu acabei de mostrar, mais de 40% da população é obesa. E nós, juntamente com os Estados Unidos, né, estamos aí na faixa de 8%, 11%, imagino que estamos subindo aí entre 11% e 14%. Quer dizer, isso sim é alarmante, porque não só a obesidade existe, mas ela cria esse tipo de problema, que é a intolerância à glicose, o diabetes e, obviamente, as complicações cardiovasculares, né? Vários estudos já confirmaram que o risco do paciente diabético de desenvolver complicações cardiovasculares é grande. O grande estudo que nós conhecemos é o Framingham, né, que acompanha pacientes há muitos anos, e vejam nesse gráfico simples, né, que se o indivíduo da mesma idade, né, aqui marcado pela linha pontilhada, tiver um risco 1, né, homens em azul, mulheres em vermelho com diabetes, na mesma idade, têm um risco maior, 2 vezes maior de qualquer evento cardiovascular. Vejam a claudicação intermitente nos homens, é 5 vezes mais comum no paciente diabético do que num indivíduo da mesma idade que não tem diabetes. No caso das mulheres, vejam que 5 vezes mais infarto agudo do miocárdio, 5 vezes mais insuficiência cardíaca, 4 vezes mais infarto agudo do miocárdio e mortalidade coronariana em mulheres que têm diabetes, quando comparadas a mulheres que não têm diabetes da mesma idade. Então, acho que fica claro que a obesidade em si cria esses problemas do diabetes e das complicações cardiovasculares, e, como eu disse, ela é passível de tratamento e também de prevenção. Então, em resumo, a obesidade é comum, ela facilita o desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, que é a tecla aí que eu estou me batendo, né? Existem diversos programas em andamento que têm o objetivo de reduzir a expansão da obesidade, são programas com grande alcance, né, governamentais e de sociedades particulares, individuais, mas a ênfase é a obesidade infantil, obviamente, porque são programas preventivos, que tendem a evitar que a próxima geração ou as próximas gerações não tenham tanta obesidade. Mas, infelizmente, nós temos pacientes obesos no nosso consultório todo dia. São doentes de alto risco. E esses, sim, precisam ser tratados, né? Não é prevenção. E o tratamento da obesidade tem, como eu falei, a finalidade principal, retardar o aparecimento do diabetes e diminuir o risco das complicações cardiovasculares. Eu acho que isso aí é mais ou menos unânime. Em geral, os profissionais de saúde da área de metabolismo, doença cardiovascular, endocrinologia, concordam que essa é a linha de tratamento, de abordagem. Para ficar um pouco mais claro e objetivo, eu queria apresentar um caso clínico e assim podemos discutir a abordagem de um paciente, digamos, com obesidade em alto risco. Vejam que esse indivíduo é um homem de 54 anos, bom estado de saúde, uma história na família de diabetes do tipo 2, tem pais e tios com diabetes, e também com história familiar de doença cardiovascular. E ele se apresenta no seu consultório, no meu consultório, para um exame clínico de rotina e avaliação de risco. Eu acredito que isso é um paciente comum a todos, a maioria que vê aí paciente no ambulatório, todo dia praticamente você vê um caso desse. Ele tem uma vida sedentária, alimentação irregular sem muitas restrições, ele nega sintomas, relata refluxo ácido pós-alimentar e que melhora com antiácidos e não usa nenhum medicamento, somente vitaminas e suplementos sem prescrição médica. No exame físico, a pressão arterial é de 140/90, o pulso regular, de 88 batimentos por minuto, e o peso corporal, 110 kg, com índice de massa corporal calculado em MC de 34 kg por metro quadrado. Os exames cardiovascular, respiratório e neurológico são negativos e a inspeção do abdômen revela apenas uma protuberância flácida. Não há hepatosplenomegalia.
Exames de sangue de rotina nesse paciente mostram uma glicemia de 102 miligramas por decilitro, uma creatinina 1,1, colesterol elevado, 220, partículas HDL baixas, né? LDL elevado e não HDL elevado, 180, e também triglicerídeos altos, né? 250 miligramas por decilitro. E, com isso, o paciente que tem um eletrocardiograma de repouso, que tem um ritmo regular, 90 batimentos por minuto, com traçado compatível com hipertrofia ventricular secundária e hipertensão, imagino que é moderada, mas não tem nenhuma evidência de isquemia coronariana ou infarto do miocárdio. Quer dizer, esse paciente, ele simplesmente pode ser resumido no seguinte: ele é um indivíduo que vem ao ambulatório assintomático, simplesmente procurando caracterizar classificar um risco de saúde, doença crônica, né, de saúde, mas a gente já sabe que ele tem obesidade pelo índice de massa corporal, é sedentário, ele tem uma história familiar de diabetes, de doença cardiovascular, essa parte genética, né, que nós sabemos que corre em família. Ele já tem alguma evidência de pré-diabetes, a hiperglicemia de jejum acima de 100, nós já consideramos aqui no Instituto um indivíduo de risco, né, com pré-diabetes, a hiperlipidemia mista, caracterizada aí pela elevação de triglicerídeos e elevação de colesterol LDL, e hipertensão arterial moderada, com, inclusive, já evidência no eletrocardiograma de comprometimento do miocárdio, né, da função ventricular. Então, esse indivíduo, ele pode ser classificado, isso nós adaptamos aí de sociedades nacionais, internacionais de obesidade, endocrinologia, associações de diabetes e até de cirurgia, ele já está na faixa entre 30 e 34,99 de obesidade grau 1, e essas associações de sociedades médicas indicam que ele tem um risco elevado e requer nutroterapia, medicamentos e, eventualmente, cirurgia metabólica e bariátrica. O diagnóstico de obesidade de grau 1, e com a presença desses vários fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e doença cardiovascular, que é onde nós estamos concentrando hoje, nós, então, resolvemos instituir uma nutroprevenção e nutroterapia associada a tratamento medicamentoso. Vejam que o tratamento medicamentoso da obesidade, ele tem uma lista enorme de produtos que são aprovados. Imagino que praticamente os mesmos aqui e aí no Brasil, com algumas exceções, e depois podemos discutir aí, que o professor Durval tem um conhecimento maior sobre esse tipo de medicamento. E os modos de ação, efeitos colaterais, nós não vamos entrar em detalhe, porque eu queria me concentrar na liraglutida, que é um análogo do GLP-1 aprovado para o tratamento da obesidade, prevenção do diabetes e doença cardiovascular. A forma, mecanismo de ação desses agentes é um retardo do esvaziamento gástrico, criando assim uma saciedade precoce. O indivíduo senta para comer, metade do prato, e ele já não tem mais fome, não tem desejo de comer, e, ao mesmo tempo, com o passar dos meses até o final de anos, o indivíduo tem um bloqueio do centro hipotalâmico da fome e, com isso, não procura muito o alimento. Tem como consequência bastante comum a náusea, vômito, mais raramente diarreia e taquicardia, e é contraindicado na pancreatite aguda ou recorrente em indivíduos que têm história ou história familiar de tumor medular de tireoide. Então, os análogos do GLP-1, eles induzem clinicamente uma diminuição de peso e gordura corporal, que é desejável, né? Pelo menos retardam, né, o aparecimento do diabetes, da hiperglicemia crônica, e reduzem o risco de eventos cardiovasculares, que nós vamos discutir aí nos próximos slides. Antes de entrar propriamente dito na farmacologia desses medicamentos, eu queria lembrar que o GLP-1, que deriva do inglês glucagon-like peptide, quer dizer, um peptídeo, uma proteína secretada pelo tubo digestivo, juntamente com outras, o GIP e outros hormônios, chamados de incretinas, porque incrementam a
a secreção pancreática de insulina. Então, obviamente, a ingestão de alimentos quaisquer faz com que esses hormônios intestinais sejam liberados de forma ativa e eles chegam ao pâncreas, alfa e beta, células alfa e células beta do pâncreas, que tem como característica um incremento, né? um aumento maior da secreção de insulina e aumento e uma diminuição da secreção de glucagon. E essa combinação de insulina potencializada, né, com glucagon inibido, faz com que o indivíduo consiga colocar toda aquela glicose, aquele açúcar que vem do alimento, dentro dos tecidos periféricos, representado pelo músculo, pelo tecido adiposo, e a produção endógena, hepática, primeiramente, de glicose, não é necessária, porque a reserva de glicogênio pode ser usada em períodos de jejum, como, por exemplo, o jejum noturno, né, quando a gente precisa do fígado para produzir glicose. Mas após a alimentação não é necessário. Então, esses alimentos, esses hormônios têm como característica fazer o organismo armazenar todos esses alimentos sob a forma de glicose no tecido adiposo, tecido muscular e preservar o fígado. Como são hormônios de circulação rápida, porque eles são inativados por uma enzima que é distribuída em todo o endotélio, quer dizer, praticamente em todos os tecidos, esses hormônios têm uma vida média de 7 a 8 minutos, então a secreção pós-alimentar tem uma média de 30 a 45 minutos depois, não existe mais o efeito incretina, né? Eles são inativados por essas enzimas, mas, como eu disse, eles têm a capacidade de aderir aos receptores gástricos, diminuindo o esvaziamento gástrico, que dá aquela sensação de saciedade, que o indivíduo não quer mais comer, que ele para de comer no meio do prato, e, eventualmente, se continua comendo, pode até ter vômitos, né? E também tem um efeito interessante a médio e longo prazo nos centros hipotalâmicos, sistema nervoso central, no que diz respeito à redução do apetite e o aumento da saciedade. Mais recentemente, sabe-se que também tem esses agentes, também esses hormônios, esses peptídeos, também têm efeito direto no miocárdio e conseguem estabilizar a placa de ateroma. Vejam que a placa de ateroma ela se desgarra e cria o infarto agudo do miocárdio, ou o derrame cerebral, o acidente cerebrovascular, quando ela é friável, quando ela se desloca e, com isso, forma uma trombose, um evento tromboembólico. Mas se a placa é estável, que parece que o efeito anti-inflamatório dos análogos do GLP-1 tem essa capacidade de estabilizar essa placa, ela tem menos inflamação e ela não se desloca, com isso existe menos chance de infarto e acidente cerebrovascular, conforme nós vamos ver. No que diz respeito ao comércio, o que existe aí no Brasil, acredito que igualmente aqui nos Estados Unidos, são análogos do GLP-1 que tendem a reproduzir esses efeitos que eu acabei de descrever. Ou seja, eles se aderem, eles têm a capacidade de se estimular os receptores, tanto no estômago, como na central, como no hipotálamo, como no coração, como nas placas, enfim, como nas células alfa e beta pancreáticas. Então, esses análogos, esses elementos que são fármacos, né? Elementos que tendem a reproduzir a ação normal do GLP-1, são classificados entre naturais, que são aqueles parecidos, homólogos, do GLP-1 humano, né, que é a liraglutida, que eu acabei de mencionar, também conhecida como Victoza ou Saxenda, dependendo da dose, a dulaglutida, que é a Trulicity, né, a semaglutida, que é a Ozempic, e agora está disponível também em comprimido, que pode ser tomado por via oral, os outros são todos injetáveis, né, chamado de Ribelsus, e a albiglutida também, uma injeção chamada de Syncria. São baseados homólogos do GLP-1 humano. Existe uma outra categoria, que são GLP-1 análogos também dos receptores, mas que derivam da hexendina 4, que é essencialmente isolada da saliva do lagarto do deserto, do Arizona, onde foi inicialmente descoberto.
E a exenatida Ebaeta, que foi um dos primeiros a ser lançado, é injeção diária. A exenatida Baidurion, injeção semanal. A lixisenatida, uma injeção diária. Uma injeção diária também tem um efeito parecido com aqueles que são homólogos do GLP-1 humano. E em desenvolvimento, ainda não estão aprovados, mas breve, dentro de 1 ano, 2, vocês vão ter no mercado aí a exenatida mensal, uma injeção que dura 30 dias. Existem umas agulhas que são embebidas em exenatida, que são colocadas debaixo da pele, introduzidas, né, no consultório debaixo da pele, e ficam 6 meses liberando continuamente a exenatida, que tem esse efeito análogo ao GLP-1, ao receptor do GLP-1. Existem também preparados de exenatida subcutânea, que pode ser usado com essas bombinhas que hoje se usa para infundir insulina, mas que também pode ser usado para uso contínuo, né, da exenatida, e está em desenvolvimento uma forma inalável de exenatida. São ainda produtos que não estão disponíveis. Mas vejam que o fato do GLP-1, dos análogos GLP-1 estarem aí no comércio e sendo usado em pacientes obesos para prevenir diabetes, em pacientes diabéticos para reduzir a hiperglicemia, e hoje sabe-se também para reduzir a mortalidade e morbidade cardiovascular, que existe aí um mercado enorme para esses elementos farmacológicos. Todos nós sabemos do efeito de todos os análogos de GLP-1, sem exceção, estudos de 6 semanas, estudos de 6 meses, 12 meses, 24 meses, qualquer um deles sempre está associado a uma perda maior ou menor de peso, que se sustenta ao longo dos meses, ao longo dos anos. São drogas já conhecidas, até 3,8 quilogramas, e então existe uma variação de indivíduo para indivíduo, mas geralmente um efeito que é de se esperar, com esse efeito que eu falei da saciedade, né, da saciedade precoce e a perda do apetite. Mais especificamente, a liraglutida foi testada em dose alta, né, e publicada recentemente, quando usada em pacientes não diabéticos, obesos, como o nosso paciente, né, em que os indivíduos ou receberam uma injeção diária de liraglutida 3,0 miligramas ou receberam uma injeção de placebo. E vejam que ao final de 1 ano, pouco mais de 1 ano, houve uma perda de peso pequena nos pacientes que tomaram placebo, um efeito interessante, mas realmente foram os pacientes, aqueles indivíduos que receberam a injeção de 3,0 miligramas por dia de liraglutida, que perderam peso, e perderam de forma significativa. Cerca de 2/3, 63% dos pacientes, perderam mais de 5% do peso. E 1/3, 33%, perderam mais de 10% do peso. 15% dos pacientes perderam 15% ou mais. Quer dizer, houve uma perda importante de peso ao final de 1 ano, o que justificou a aprovação desse produto nessa dose para o uso em tratamento da obesidade. Vejam, por exemplo, que esses pacientes não tinham diabetes, eles tinham pré-diabetes, tinham uma síndrome metabólica com risco muito grande de conversão para diabéticos. E, com isso, o que aconteceu? Os indivíduos que perderam peso, que tomaram a liraglutida, tiveram uma conversão do pré-diabetes para o diabetes muito menor. Aqueles que tomaram a injeção de placebo tiveram uma conversão anual de 14%, mais ou menos o que acontece com o indivíduo que não faz nada, que simplesmente tem uma história familiar de diabetes, a cada ano 14% deles vai desenvolver diabetes. E se tomar liraglutida e perder peso, você vê que o indivíduo tem uma redução de cerca de 72% no risco, né? Então, existe, sim, uma indicação precisa para o uso dos análogos de GLP-1 na obesidade, para diminuição de peso e melhora da glicemia com a prevenção do diabetes. Existe também, hoje, né, sabidamente, uma indicação que é o benefício cardiovascular, que eu acho que as pessoas praticamente já têm uma unanimidade no que diz respeito ao efeito direto nas artérias e no coração. Não é dependente da perda de peso, não é dependente da melhora da glicemia.
são efeitos diretos que essas drogas têm. Veja que o estudo inicial, chamado de LEADER, publicado no New England 4 anos atrás, mostrou aí uma redução de 13% num conjunto de eventos cardiovasculares, que incluía infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, mortalidade cardiovascular. Só a mortalidade cardiovascular foi reduzida em 22% em indivíduos que estavam tomando a liraglutida, comparados àqueles que simplesmente tomaram placebo, uma injeção que não tinha medicamento. E também, com a semaglutida, né, um outro análogo do GLP-1, dos receptores do GLP-1, também houve uma redução, um estudo não tão longo, né, de 1 ano, de 2 anos, e vejam que esses indivíduos eles tiveram a redução de cerca de 26% nesse conjunto de eventos cardiovasculares. Quer dizer, tomar a liraglutida, tomar a semaglutida, não só melhora a glicemia, faz o indivíduo perder peso, mas reduz a chance, o risco de desenvolver um evento cardiovascular. No caso da semaglutida, foi impressionante o resultado no que diz respeito ao derrame cerebral. Aquilo que eu falei de doença tromboembólica, acidente cerebrovascular, isso se deve à estabilização de placas, que são, em parte, friáveis e com efeito anti-inflamatório desses agentes, essas placas não se mobilizam, não são deslocadas para áreas onde podem criar isquemia, e é o que estamos vendo aí nesses resultados. Mais recentemente, uma outra droga, um outro análogo do GLP-1, a dulaglutida, né, uma injeção semanal, também esteve associado com uma redução de 12%, vejam nessa linha purpúrica, né, que roxa aí, que comparado com o placebo, cerca de 1 ano depois, no máximo 2 anos depois do início do tratamento, já houve uma redução nas internações hospitalares associadas a infarto agudo do miocárdio, associadas a insuficiência cardíaca congestiva, associadas a acidente cerebrovascular, ou derrame cerebral. Então, não é um efeito de um agente, é um efeito da classe. Todos os agentes que são capazes de aderir, de estimular o receptor, análogos do receptor do GLP-1, são capazes de diminuir, minimizar a morbidade e mortalidade cardíaca. Então, só para voltar ao caso clínico que eu estava discutindo anteriormente, vejam que nós decidimos que esse paciente tem risco, sim, ele é obeso, sedentário, tem uma história familiar de diabetes, doença cardiovascular, tem pré-diabetes, tem hiperlipidemia mista e hipertensão arterial moderada. Então, nós fizemos a opção, na visita inicial, de instruí-lo a uma nutroterapia, né? Evitar, reduzir, começar uma dieta hipocalórica, 500, 600 calorias de escolha pessoal, ele pode reduzir o tamanho do prato, essencialmente o que ele quiser, para que conseguisse perder peso, e fizemos aí, instruímos para que ele evitasse alimentos ricos em carboidratos simples, né, que desse preferência a carboidratos complexos, alimentos produtos que são mais naturais, né, que não são industrializados, e de preferência que procurasse aí, consumir pescado, né, carne magra e, obviamente, óleo vegetal em vez de gordura animal, né, a manteiga e a carne vermelha, que é rica em gordura animal, devia ser substituída. Óleo vegetal é a opção, e nozes, castanhas, e com isso ele perdeu algum peso, e na segunda visita, 3 meses depois, nós instituímos a liraglutida, 0,6 miligramas por dia, que é a dose inicial recomendada, para que ele continuasse a perder peso, e logo 6 meses depois, na terceira visita, ele já havia atingido a dose máxima de liraglutida, que é de 3,0 miligramas por dia, ou seja, 0,6, uma semana depois 1,2,
uma semana depois 1,8, desde que o paciente esteja tolerando, uma semana depois 2,4, 3,0 miligramas por dia, e ele já havia perdido 2 quilos em 6 meses e estava indo na direção certa, e ao final de um ano, esse paciente, quando visitado, quando examinado na clínica, ele tinha já uma espécie de queixa de náusea, vômitos ocasionais, e por isso já estava usando essa injeção de forma irregular, não diariamente, às vezes ele preferia não tomar, e houve até um ganho de peso pequeno, mas houve, e nós aí resolvemos mudá-lo e convencê-lo a tomar a dulaglutida, que é muito parecida, tem efeitos idênticos, mas tem menos efeitos colaterais e tem a conveniência de poder ser usado uma vez por semana, uma injeção semanal. É o que eu digo aos meus pacientes: você vai à igreja ou vai a um centro religioso uma vez por semana, antes de ir, toma uma injeção, uma vez por semana. E a dulaglutida tem esse efeito, 1,5 miligramas a cada 7 dias. Fizemos uma revisão importante da nutroterapia, né, enfatizando o que eu acabei de dizer, e ele continuou perdendo peso, se sentia bem. Ao final de 1 ano e meio, ele já havia perdido cerca de 5% do peso corporal, que é um dos grandes objetivos da perda de peso para diminuir o risco tanto do diabetes como da doença cardiovascular. Não está associada à perda de peso, mas uma perda de 5% já é uma espécie de objetivo alcançado. A última visita que fizemos com esse paciente, ele continuava tomando aí a dulaglutida uma vez por semana, 1,5 miligramas, e nós imaginamos que ele tem um risco pequeno de glicemia elevada, hiperglicemia crônica, e um risco cardiovascular bastante reduzido. Foi a última visita e esperamos que ele assim continue. Então, eu deixo vocês com a seguinte mensagem, um resumo de que a obesidade é uma doença crônica estabelecida, assim precisa ser encarada, está associada ao desenvolvimento de diabetes e complicações cardiovasculares, requer nutroterapia sempre, mas também combinada com tratamento medicamentoso na grande maioria dos casos, e os análogos do glucagon-like peptide, como o GLP-1, são agentes eficazes que auxiliam na perda de peso e de gordura corporal. E também diminuem a hiperglicemia e retardam o aparecimento e a progressão do diabetes. Reduzem o risco e o número de eventos cardiovasculares, inclusive a mortalidade. Parece uma oferta segura para os nossos pacientes com obesidade. Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui está o nosso Instituto de Diabetes e fico à disposição aí para responder algumas perguntas, ouvir aí alguns comentários. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, nosso estimado, querido amigo e professor, doutor Eugênio Cerzósi. O homem é brilhante como sempre. Não por acaso é um brasileiro que foi lá para os Estados Unidos, foi para o Texas e hoje ocupa aí cargos maravilhosos. Um dos maiores aí grandes pesquisadores na área de diabetes e mais especificamente aí nos análogos do GLP-1. Nós temos aqui uma pergunta que seria o seguinte: doutor Eugênio, qual que é o melhor horário para você instruir a administração aos pacientes? Qual seria o melhor horário para você prescrever cedo, à tarde, à noite, o uso dos análogos? É uma boa pergunta. Os análogos do GLP-1, como eu disse, eles são classificados de forma baseados na homologia com o GLP-1 humano e com o GLP-1 que é sintético, né? Que deriva aí da exendina. Os produtos sintéticos, eles devem ser a exendina. Eu vou usar a baeta como exemplo, né? Ela é usada antes da refeição, ou seja, cerca de 30 a 15 minutos antes da refeição, o indivíduo toma o medicamento, toma a injeção e ele vai ter um efeito 30, 45 minutos depois, durante a refeição, ele vai ter pouco apetite, ele não vai conseguir comer. Mas esses agentes, quando foram transformados em agentes semanais, eles podem ser usados a qualquer hora,
porque o que acontece é que existe uma modificação química que faz com que o análogo do GLP-1 entre na circulação e fique em níveis elevados farmacológicos durante 7 dias, de 7 a 10 dias. Então, não faz diferença se o indivíduo toma no domingo de manhã, na segunda-feira à noite ou na quarta-feira à tarde. Qualquer hora é hora. Os agentes que são de curta duração, e eu mencionei, por exemplo, a baeta, que é bastante popular, porque o preço é mais em conta, né? Mas também a Victoza, que é o nosso liraglutida, né? Que também é bastante comum aqui, essa pode ser usada pela manhã, antes da primeira refeição, a baeta 2 vezes por dia, antes das refeições, mas todos os outros agentes são semanais, podem ser tomados a qualquer hora, qualquer dia, desde que sejam tomados a cada 7 dias, né? E aproveito para dizer que se o indivíduo esquece de tomar, 2, 3 dias depois, ele pode até tomar o medicamento. Vamos imaginar que o indivíduo toma aí toda semana, sábado, né? Se esqueceu de tomar no sábado, pode tomar no domingo, pode tomar na segunda, mas não pode tomar na terça, porque já vai embolar com a próxima dose. Então, até 48 horas depois você pode tomar, mas não mais do que isso. Assim, eu acho que eu respondo a pergunta, né? Quer dizer, o agente oral, que nós estamos começando aí com a experiência, ele também a preferência que seja tomado antes da refeição, porque ele é diário, ele não é semanal. Excelente. Bom, aqui é aquela pergunta de sempre: alguma preferência entre a sema ou a dula? É uma pergunta boa, porque nós temos mais experiência com a dula, porque a dulaglutida ela teve uma penetração no mercado muito cedo, foi bem aceita porque foi introduzida com uma fórmula e uma aparelhagem simples de ser aprendida, né, pelos pacientes. A injeção é muito, quase que nem se percebe, a agulha não se vê, quer dizer, é muito simples, né, a aparelhagem toda, então com isso ficou muito popular. Então nós usamos muito a dulaglutida. Estávamos esperando os resultados, né, do review, né, que foi o Rewind, né, que foi o estudo que mostrou aí os benefícios cardiovasculares da dulaglutida. A semaglutida é uma droga nova, potente, que eu acho que a semaglutida injetável, uma vez por semana, ela tem uma indicação que pode vir a suplantar a dulaglutida. É preciso apenas ter cuidado com pacientes que têm retinopatia ativa. A semaglutida ela é contraindicada em pacientes com retinopatia proliferativa, ela tende a piorar a retinopatia. Então, antes de instituir a semaglutida, é bom fazer um exame oftalmológico para ter certeza de que não há nenhuma contraindicação. Em termos de efeito para perda de peso, eu acho que a semaglutida é, inclusive, superior à dulaglutida. Tenho muito pouca experiência com a semaglutida oral. Doutor Eugênio, existe um tempo máximo de uso dos análogos do GLP-1? É uma pergunta interessante, porque nós tivemos, quando foi instituída a primeira comercialização, nós percebemos que depois de alguns anos, eu diria entre 2 e 3 anos, alguns pacientes perderam um pouco o efeito anorexígeno, né? A pessoa continuava tomando medicamento e não tinha perdido o apetite. Isso em termos de 2 anos. Então, a nossa primeira reação foi de que realmente talvez haja o que nós chamamos de taquifilaxia. Ou seja, o indivíduo ele se torna resistente à droga e, ao final de um período, a droga não tem o efeito desejado.
nós fomos... essa ideia não avançou muito, porque depois descobrimos que os pacientes que estavam tendo náuseas e vômitos, eles não estavam tomando a droga, por isso que não estavam tendo o efeito. Então, não é de todo impossível que parte do efeito desaparece, porque, obviamente, não é nada agradável você tomar um remédio e ter náusea, vômito, e depois tomar de novo o remédio que vai te dar náusea e vômito. Então, os nossos pacientes, honestamente, às vezes estavam escondendo aí o fato de que eles não estavam tomando. Mas existem estudos mostrando que, ao final de 2, 3 anos, é possível que alguns agentes tenham que ser substituídos por outros agentes, e a nossa preferência é que se comece com um agente diário, vai para o semanal e se mantenha a injeção semanal. E aí, essa pergunta vai até ao encontro. Como manejar os efeitos colaterais, sobretudo os gastrointestinais, dos análogos de GLP-1? Tem até uma brincadeira que eles dizem, olha, se o seu paciente te ligar e dizer, doutor, eu estou com muitas náuseas e vômitos, você diz, olha, parabéns, porque você vai perder peso de forma maior, mais significativa. É verdade. Nós aqui usamos a mesma língua, a mesma forma de fazer com que o paciente se motive, né? Mas eu acho que existem algumas coisas que, primeiro, é preciso esclarecer ao paciente. Uma vez o médico e o paciente decidiram introduzir esse tipo de tratamento, o paciente tem que ser avisado que, variando de 20% a 40% das pessoas, náusea deve acontecer. Parte do efeito não é náusea, é falta de apetite transformada em náusea. Quer dizer, as pessoas dizem, bom, eu estou nauseado. Na verdade, está sem fome, né? Vê o prato em frente, mas não quer comer. E não chega a ser náusea, mas também a náusea é um problema que a gente não trata. A gente prefere que o paciente tenha esse tipo de procedimento. Vômitos, sim, a gente usa antieméticos e pede ao paciente, às vezes, até para passar 1 ou 2 dias sem tomar o medicamento ou então reduzir a dose. Né? Eu acabei de falar que nesse caso que eu apresentei, nós fomos de 0,6, 1,2, 1,8. Se o paciente começa a ter sintoma, você volta à dose anterior, 1,2 em vez de 1,8, para diminuir os efeitos colaterais. Quero só chamar a atenção para um efeito importante. Náusea, vômito, diarreia vai acontecer em muitos pacientes. Às vezes, o tempo resolve esse tipo de problema. Mas quando o indivíduo tem dor abdominal, é preocupante. Pode ser um indício de uma pancreatite aguda. É raro, mas a presença de dor abdominal durante o uso de análogos GLP-1, o paciente deve interromper o tratamento e procurar assistência médica. Professor Durval, o senhor está no mudo? Opa! Agora sim. A pergunta é sobre se existe a SEMA aqui no Brasil, se a semaglutida já foi liberada, e, na verdade, não foi liberada ainda. Eu acho que é melhor você responder essa, né, Durval? Porque eu não sei o que tem e o que não tem no Brasil. Mas a SEMA, uma vez por semana, ela já está liberada? O Ozempic? Ozempic, sim. É isso, essa já está liberada, né? Tá. Mas a oral ainda não. não. Vocês chamam aí de Rybelsus, vocês chamam de Rybelsus. Vocês são mais americanos e ingleses do que nós. Nós somos mais chiques. Olha, aqui tem uma pergunta que eu acho interessante. Doutor Eugênio, os análogos do GLP-1 são mais eficazes do que os antagonistas do SGLT2 na redução de doença cardiovascular? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que já houve bastante comparação de estudos, obviamente, usando grupos de pacientes diferentes. Ou seja, são comparações impróprias, né? Obviamente, os estudados, né, com o uso de SGLT2
inibidores do SGLT2 são pacientes diferentes dos aqueles que foram estudados no LEADER, né? Por exemplo, o estudo que mostrou que a liraglutida reduz a doença cardiovascular. Mas existe um consenso. Recentemente, no nosso Congresso de Diabetes, houve um consenso. A redução da morbidade e mortalidade cardiovascular com o uso dos inibidores da reabsorção renal de glicose, ela está relacionada à insuficiência cardíaca, porque esses agentes eles atuam, entre aspas, como diuréticos potentes, e com isso conseguem reduzir a insuficiência cardíaca e a mortalidade por insuficiência cardíaca. Não conseguem reduzir, por exemplo, os derrames cerebrais e infarto agudo do miocárdio, como conseguem os análogos do GLP-1. Então, são efeitos diferentes. Eu imagino, embora esse estudo ainda esteja por vir, que a combinação dos dois agentes será muito mais benéfica do que cada um individualmente. Ótimo. Olha, aqui é uma pergunta prática, né? Se o paciente esquece de tomar, por exemplo, a lira, na dose de 1,2 por 2 dias, ele terá que reiniciar em 0,6? Não, na nossa experiência, não. Na nossa experiência, o organismo deste indivíduo já está pronto para receber a dose de 1,2 ou até de 1,8, se for o caso de aumentar, porque o resultado ainda não foi eficaz, as pessoas estão perdendo peso muito lentamente. Não é necessário voltar ao 0,6. Agora, eu já tive pacientes, professor, que tiveram, depois de alguns meses, começaram a ter náusea e vômitos e reduziram automaticamente a dose para 0,6 e assim ficaram por algum tempo. Continuaram perdendo peso, mas isso eu acho que é individual, não é? É uma coisa para cada um, né? Não é que uma coisa que você pode generalizar. Eu recomendo que comece no 0,6, mas se o paciente tiver efeito colateral, mas simplesmente porque esqueceu, eu acho que voltaria à dose de 1,2. Ah, certo. Olha, aqui está pedindo se pós-cirurgia bariátrica, e evidentemente pós-reganho de peso, se seria interessante utilizar um análogo de GLP-1 ou não. Eu acho que é uma outra área importante de estudo que se conhece pouco, especialmente porque a cirurgia bariátrica, conforme já se sabe, ela tende a reestruturar a secreção intestinal de incretinas, inclusive o GLP-1, né? Parece que é parte do tratamento cirúrgico, uma consequência metabólica, endocrinológica, é que existe não só uma secreção maior, mas uma sensibilidade maior ao GLP-1 das próprias células beta e alfa pancreáticas. Então, o uso do análogo ele pode vir a ser útil se o indivíduo não estiver conseguindo perder o peso que deve, se você quer aumentar, digamos, o efeito, porque há de se convir que, mesmo restituindo-se, né, a ação do GLP-1 endógena, digamos assim, ela é bem inferior à ação farmacológica, né? Existe uma diferença de 10 vezes de nível plasmático, né? Os níveis plasmáticos que se alcançam com a injeção são 10 vezes maior, mais altos, mais elevados do que o que se consegue numa pós-refeição, né? Então, existe sim, em alguns casos, eu acho que existe sim uma indicação para o uso de um análogo de LP1 num pós-bariátrico. Eu vou além e digo que, se o indivíduo tem e pode tomar, pode ser indicado para, inclusive, melhorar o aspecto cardiovascular. Não há nenhum problema em tomar uma injeção, se é o caso, se o indivíduo prefere perder peso e aumentar a perda de peso, e, ao mesmo tempo, quiser ter uma proteção cardiovascular. Eu acho que sim, em alguns casos, sim. Nós temos alguns pacientes que tomam, especialmente semanal, que é mais simples, mais conveniente.
Bom, aqui está tendo vários elogios para a apresentação do doutor Eugênio, todo mundo aqui elogiando a apresentação, as Muito respostas obrigado, às muito obrigado. perguntas. Inclusive, não só os alunos da pós-graduação em nutrologia da BRAM, mas também alunos aqui da Faculdade de Medicina, da FAMECA, meus alunos. Muito obrigado aí pela presença. É o potencial jovem, né? Isso. Aqui está dizendo, doutor Eugênio, o uso desses medicamentos, além de melhorar aspectos cardíacos, também retarda a evolução da lesão renal, que normalmente é provocado pelo diabetes? É o doutor João Damásio aqui que manda um abraço para todos nós. Muito obrigado. Sim, eu agradeço e mando um abraço de volta ao João. Os estudos que nós presenciamos recentemente indicam que existe, sim, um retardamento, digamos, da perda de função renal, mas o único problema é que não há nenhum consenso de como é que isso ocorre. Então, há quem diga que isso seja, talvez, secundário, né? A perda de peso, que talvez seja secundário à redução na pressão arterial, quer dizer, não seja um efeito direto, né? E nós sabemos, desde o nosso tempo de escola de medicina, que reduzir a pressão arterial sempre ajuda o rim, né? Então, é possível que a perda, o retardamento seja indireto, não seja um efeito direto. Diferentemente, aproveito, dos agentes glicosúricos, que são agentes que têm efeito direto no sistema renina-angiotensina e no sistema pré- e pós-vasoconstrição glomerular. É um pouco diferente, são mais, inclusive, efetivos, né? Os agentes glicosúricos, os inibidores de reabsorção renal de glicose, do que os análogos. Mas existe, sim, estudos que mostram que há uma melhora e uma lentificação, digamos, da perda de função renal com o uso de análogos de GLP-1, vários deles. Bom, aqui nós estamos chegando ao final, mas tem duas perguntas interessantes. A primeira é com relação à associação de medicamentos anti-obesidade, ou seja, os americanos, aí, os médicos, endocrinologistas, eles gostam de fazer associações de análogos de GLP-1 com outros medicamentos, como tem aí o Contrave, Ximia, etc., ou normalmente eles não têm essa característica, essa tendência a fazer essas associações aí nos Estados Unidos? Sim, não, tem inclusive não é incomum pacientes, indivíduos que se dedicam ao tratamento da obesidade, especialmente endocrinologistas, mas também clínicos gerais e pessoal da nutrologia, né, da nutrição, eles têm sim usado. Quicímia é um dos que se mais usa. E a quicímia foi e é usada junto com o análogo de LP1. Agora, a minha experiência, conversando com alguns desses indivíduos que tratam de pacientes obesos, médicos, profissionais da saúde, é que a associação ela tem um valor temporário. Depois de um certo tempo, os pacientes começam a ter efeitos colaterais e aí, na hora de fazer a decisão, são os agentes que têm, obviamente, uma gama de efeitos colaterais mais preponderantes, em contraste com os análogos do GLP-1, que são interrompidos, né? Quer dizer, a quicímia, por exemplo, se toma aí 6 meses, 1 ano, o paciente perde peso, para a quicímia, mas continua com a lira, com a dulaglutida, entendeu? Então, as associações não são eternas, não são prolongadas por mais do que 1, 2 anos, porque, em geral, essas drogas é que têm mais efeitos colaterais. Mas importante ressaltar que eles, no início, têm um efeito terapêutico muito eficaz, porque a perda de peso é muito grande. Então, o indivíduo tem aquela motivação, toma o medicamento, os 2, os 3, às vezes, e com isso já tem aí um bom começo, tem uma boa partida, né, para manter perda de peso a longo prazo. Então, existe sim, as combinações são feitas e até com uma certa frequência, mas são temporárias. Certo.
Eu concordo plenamente que, assim como em qualquer outra doença crônico-degenerativa, a associação de medicamentos é fundamental. Você reduz a dose, né? Porque, inclusive, tem efeitos em lugares diferentes, né, professor? Exatamente. São drogas que têm efeitos em áreas centrais do sistema nervoso e periférico diferentes. Então, elas se somam, né? E os efeitos são melhores, né? Mesmo para o paciente. São melhores. E aqui, vamos dizer assim, uma pergunta interessante, nesse encerramento, dizendo aqui que muitos estão dizendo aqui, muito obrigado, excelente a apresentação, o Diego, a Elandra, a professora Carla, a Érica, enfim, tem tantos e tantos aqui elogiando que a gente fica aqui muito honrado. E nós já sabíamos que esse seria o resultado. Mas a doença neurodegenerativa, o senhor já observou, professor, algum impacto em doença neurodegenerativa, como, por exemplo, demências ou Alzheimer, no uso do análogo de GLP-1, ou não existe ainda sustentabilidade científica? Não, acho que são possibilidades que estão sendo investigadas, a observação ainda não é sólida, não existe nenhum grande estudo, nenhuma grande contraindicação. Pelo contrário, eu acho que as pessoas que têm, digamos, obesidade, hiperglicemia crônica, doença cardiovascular, tendem a ter esse tipo de lesão vascular que altera a memória, né, a parte cognitiva, e com o uso desses agentes isso tende a melhorar, não a piorar. Mas são casos isolados, acho que não existe um estudo, digamos, que se possa confiar e dizer, não, cuidado, porque essas drogas têm esse efeito a longo prazo. Não, hoje, e nós sabemos, né, muitos dos seus alunos e dos nossos colegas usam já há mais de 6, 7 anos, essas drogas elas têm essa característica de manter a perda de peso, e os efeitos colaterais são bem conhecidos, bem delineados, e é possível controlar o peso sem criar grandes problemas médicos, crônicos, degenerativos. Assim que eu sinto bastante confortável usando esses agentes e acho que os seus alunos e os nossos colegas deviam também se sentir bastante à vontade. Tá certo. Bom, a última pergunta, porque a Andressa aqui, a doutora Andressa, está pedindo várias vezes sobre a bula 0,75 ou 1,5. Se o professor já inicia com 1,5 ou se aí nos Estados Unidos é mais comum iniciar com 0,75 da bula. Não, a Andressa tem razão. Aqui nós, se tivermos que começar o tratamento com a dulaglutida, eu prefiro começar com 0,75, porque é aquilo que eu disse. Você não vai começar com a dose mais alta, porque o indivíduo vai ter náusea, vômito, e nunca mais vai tomar o remédio, ainda vai culpar você, o doutor me botou esse remédio que não tem jeito e tal. Eu acho que é melhor começar com 0,75, 2, 3 semanas depois, começa aí com 1,5, se o paciente tolerar. Agora, eu lembro o seguinte, no nosso caso em particular que eu apresentei, o paciente tinha níveis elevadíssimos, né, de liraglutida na circulação quando a transferência foi feita, né? Então, é praticamente inútil tentar uma dose baixa quando o indivíduo já tem uma dose bem alta na circulação, porque esses agentes, você sabe, análogos, eu não falei, mas são resistentes a proteases, né? A destruição desses agentes não acontece em 7, 10, 15 minutos, como no GLP-1 natural, né? Então, quando o indivíduo toma uma injeção de 3,0 miligramas por dia de Victoza, você pode começar com 1,5, que aquilo é uma gota no oceano. Depois, ao longo do tempo, claro, se não houver complicação, eu acho que se pode manter a dose alta. Mas se fosse começar de princípio, a dose é de 0,75, a doutora Andressa tem razão. Muito bem.
Aqui nós temos vários e vários agradecimentos e parabenizar aí o querido professor, doutor Eugênio, Andréa Coelho, o doutor Walter Macoto, a Aline Andrade. Enfim, eu gosto de ler os nomes para mostrar que as pessoas estão participando, estão gostando. Kênia Guimarães, doutor Muchon, Tiago Rocha, todos, Thaisa, todos dizendo maravilha, parabéns. Eu é que, na verdade, em nome da ABRAM, em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, nós é que agradecemos a gentil presença do nosso querido professor e amigo, doutor Eugênio Cesósimo, que tem muitas e muitas atividades e ocupações, e aí está lá nos Estados Unidos atendendo aí esse nosso pedido, que a gente agradece de coração em nome de todo o corpo diretivo da ABRAM. Muito obrigado, doutor Eugênio. Tá, muito obrigado a todos pela atenção e esperamos ter vários eventos no futuro. Muito obrigado, professor Durval. Uma boa noite a todos vocês. Muito boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe com saúde. Isso que é importante, né? Um abraço do Texas. Muito boa noite. Obrigado a todos.